Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa antevéspera de Ano Novo. E que, nesses instantes de conversa, nós possamos renovar os nossos pensamentos, fortalecer a nossa fé em Jesus, para que consigamos transformar as nossas atitudes. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito em voga ultimamente, que é a depressão. Mas nós vamos realçar também a visão espírita da depressão, enxergando a depressão não só como uma doença do nosso corpo físico, mas como uma doença também da nossa alma. Primeiro, nós precisamos entender o que é depressão. Tristeza é sinônimo de depressão? Tristeza é um estado de desânimo, de angústia, de aflição. Só que a tristeza, ela é passageira. Da mesma forma que ela vem, ela vai embora. Já a depressão é quando nós agasalhamos essa tristeza e não permitimos que ela vá embora. E nós vamos segurando esse sentimento dentro de nós e ela passa a nos acompanhar por meses ou às vezes até anos. Então, a primeira distinção que nós precisamos fazer é que nem todo sentimento de tristeza significa que a pessoa está com depressão, porque a tristeza ela é passageira e a depressão, ela é duradoura. E nós também podemos identificar a depressão por algumas características. Uma das características da depressão é a persistência, ou seja, é um processo continuado, duradouro. Os estados emocionais da pessoa, eles não retrocedem, ela fica sempre naquele estado de tristeza, de apatia, de desânimo, de falta de fé em si mesmo, de fé em Deus, de fé nos outros, com baixa autoestima. Uma outra característica da depressão é a incapacidade, porque a depressão, ela muitas vezes deixa a pessoa incapaz para as atividades normais, para o trabalho, para as atividades domésticas. O que gera muito conflito, desconforto, porque muitas vezes as pessoas que habitam com o depressivo não entendem que às vezes ela, em virtude da doença, não consegue fazer uma atividade. Muitas vezes eles acham que é frescura. E uma outra característica da depressão é que ela é desproporcional. Por quê? Porque todos os sentimentos da depressão, eles são exagerados. Um problema que era para ser pequenininho, ele se torna grande na visão da pessoa depressiva. Esses breves conceitos, porque a literatura médica, mesmo a literatura espírita, traz vastas definições, vastos conceitos, mas que seria impossível nós falarmos em poucos minutos. Mas esses breves conceitos são importantes para nós compreendermos os nossos irmãos que passam por esse problema. Para nós não julgarmos, ou para nós, como dissemos anteriormente, não falarmos que é frescura, que isso não é nada, que a pessoa está fazendo o corpo mole. E também para nós entendermos se algum dia nós viermos a desenvolver a depressão. É muito importante nós sabermos o que é. Mas, e as causas da depressão? Por que nós sentimos depressão? E antes de tudo, uma outra pergunta que deixa a muitos de nós curiosos. Por que uns
sofrem tanto, passam por grandes tragédias, grandes catástrofes, grandes dificuldades, mas essas pessoas continuam perseverantes, continuam sorrindo, continuam com fé em Deus. E outras pessoas que às vezes passam por problemas tão simples, mas logo já entram num estado depressivo. Nós precisamos compreender que cada um de nós está num estágio evolutivo e que cada um é diferente do outro devido às suas experiências nessa vida e em outras vidas. Nós não podemos exigir dos outros atitudes, qualidades, comportamentos que ainda eles não são capazes de nos dar ou de corresponder. E quanto às causas, por que nós sentimos depressão? Por que nós nos deprimimos? Existem várias causas. Nós vamos falar das principais, que são as mais citadas na literatura médica, na literatura espírita. Uma das primeiras causas mais comuns e frequentes são os problemas e dificuldades do dia a dia. Muitas vezes nós perdemos pessoas queridas da nossa família. Nós enfrentamos uma situação financeira difícil. Nós sofremos decepções. Nós sofremos as pressões do dia a dia, doenças na família. Todos esses fatores, eles podem desencadear em nós sentimentos de desânimo, de tristeza, de mágoa, de rancor. Cabe a nós sabermos lidar com essa situação. Não é porque nós passamos por esses problemas que necessariamente nós teremos a depressão. Cabe a nós termos a sabedoria de agir diante do problema. A nossa confiança no Pai, a confiança em Deus, sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós não somos órfãos. Isso ajuda muito nós evitarmos a doença. Mas essas dificuldades podem sim ser causa de depressão. Uma outra causa pode ser problemas de obsessão espiritual. A obsessão espiritual, ela vem acompanhada das causas ditas anteriormente, dos problemas. Ela nunca vem como causa primeira da depressão. Nós podemos dizer que a obsessão espiritual seria um agravamento do estado depressivo. E nesse particular, nós devemos destacar que nem sempre o nosso obsessor é um inimigo do passado. Muitas vezes nós podemos atrair a companhia de espíritos menos felizes, de espíritos não superiores, que ainda estão em sofrimento e que se sentem atraídos pelos nossos pensamentos em desequilíbrio. E sentindo atraídos, eles ficam ao nosso lado e nos colocando ideias negativas, reforçando aquele pensamento desequilibrado. E algumas vezes a depressão pode sim ser causada por espíritos obsessores com quem nós contraímos débitos no passado. E eles se afinizam conosco através do nosso sentimento de culpa que trazemos no nosso inconsciente. Porque o nosso sentimento de culpa, ele desorganiza o nosso campo vibratório. E é esse campo vibratório que nos defende do exterior. Por isso, nós não podemos generalizar. Não podemos dizer que a obsessão, que a depressão causada pela obsessão é sempre de um espírito inimigo. Existe ainda, como causa da depressão, os fatores hormonais.
Mas espera aí, como assim fatores hormonais? O nosso sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, da qual fazem parte as glândulas que produzem os hormônios, eles que comandam e coordenam as nossas funções orgânicas. Através dos neurônios do nosso cérebro, uma célula se comunica com a outra. E para essa célula se comunicar, ela precisa de uma substância química chamada neurotransmissor. E esse neurotransmissor, que nós podemos citar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, se eles não estiverem nos níveis necessários, eles podem causar a depressão. E qualquer problema que nós tivermos na função hormonal, existem alguns hormônios que estão intimamente ligados à produção desses neurotransmissores. Então, um desequilíbrio hormonal desequilibra a produção do neurotransmissor, que pode causar a depressão. Muitas vezes, alguns remédios, eles afetam a produção de alguns hormônios ligados a esses neurotransmissores. E quando para o remédio, o sintoma se cessa. Então, são várias as causas da depressão e nós não podemos nunca generalizar. Uma outra causa da depressão, os fatores genéticos. Mas como assim? Nós já nascemos predispostos a ser deprimidos? Onde está a justiça de Deus que faz com que nós já carreguemos nos nossos genes essa predisposição? Nós podemos dizer que estão no perispírito as matrizes da depressão. Porque toda e qualquer atitude nossa, seja boa ou ruim, fica gravada no nosso perispírito. E quando nós praticamos o mal, nós prejudicamos aos outros, nós trazemos dentro de nós o remorso, a culpa, o desequilíbrio por aquela atitude desajustada. E esse desequilíbrio causa um desconcerto vibratório em nosso perispírito. E quando nós vamos reencarnar, esse desconcerto vibratório gravado no perispírito impressiona os genes do nosso futuro corpo. Então, é por isso que muitos de nós, nascemos com essa predisposição genética em virtude de atitudes inconsequentes, de atitudes infelizes do passado. E muitos podem perguntar, mas e quando a família toda é depressiva? Como nós podemos explicar isso? Através da mesma explicação anterior. Porque nós reencarnamos na mesma família com as pessoas com quem nós temos débitos, com quem nós temos que aparar as arestas. E quem nos garante que no passado não fomos todos cúmplices de ações inadequadas, das quais estamos sofrendo a consequência, e viemos nessa terra para podermos resgatar, para podermos corrigir, podermos ajudar-nos uns aos outros. E também, como uma das causas da depressão, nós podemos também destacar os fatores psicológicos, porque é muito complexa a psique humana. As nossas experiências de vida, nesta encarnação, em outras, são acumuladas. Muitas vezes, a nossa visão distorcida da vida faz com que nós tenhamos pensamentos errados, pensamentos menos produtivos. Muitas vezes, a nossa visão inflexível da vida, rígida, também
faz com que os nossos pensamentos nos façam reagir de maneira errada perante os acontecimentos. Diante de tantas causas de depressão, o importante que nós devemos gravar: não generalizemos. Não digamos, quando soubermos que uma pessoa está em depressão, assim, deve ser obsessão. Não, são várias as causas. E além de não generalizarmos, não vamos julgar o irmão que está em depressão, porque é uma doença como outra. E ela traz limitações no seu corpo físico, mesmo sabendo que a maioria das causas tem início na sua alma. Mas, e agora? A pessoa está em depressão, nós já sabemos o que é depressão, as causas da depressão e como curar a depressão. Só o tratamento da medicina resolve? Ele resolve, é necessário, mas não só ele. Qual a primeira atitude ao detectarmos as características da depressão? Procurar um médico. Vamos evitar a automedicação. O médico sabe o estágio da doença, se é uma depressão mais leve, se é uma depressão mais grave, a dosagem do remédio, o tipo do remédio. Porque os antidepressivos, que são os remédios que eles nos receitam, eles vão agir na química cerebral, equilibrando a quantidade dos neurotransmissores para que as nossas emoções fiquem em equilíbrio. Mas, se nós ficarmos só com o tratamento médico, a causa da depressão não vai ser curada. Nós curamos ou melhoramos os sintomas da doença, mas a causa existe. E nós ficaremos dependentes do remédio por quanto tempo? E quais seriam os outros tratamentos auxiliares do tratamento medicamentoso? A terapia fluídica. O que é isso? A terapia fluídica é a transmissão de paz. Porque a pessoa no estado depressivo, ela se desajusta energeticamente. Devido aos pensamentos desorganizados, negativos, ela gasta energia demais com pensamentos improdutivos. Daí aquela sensação, muitas vezes, de desânimo, de cansaço. E ela fala, eu não fiz nada, mas eu não aguento fazer nada. E o trabalho de passes, que é essa transmissão de energia, ele vem reajustar e repor e reequilibrar a energia da pessoa. O tratamento também de desobsessão para os casos de depressão causados por obsessão. A pessoa procurando a casa espírita, fazendo o tratamento desobsessivo que a casa oferece, mas também a pessoa continuando o tratamento na sua casa, através do estudo, da doutrina, através da prece, através dos bons pensamentos, vigiando os pensamentos, porque não basta ela receber todo o apoio na casa espírita e não se transformar. Por quê? Ela tem uma melhora, mas ela não se transformando, os efeitos, os sintomas, a obsessão volta novamente. Uma outra terapia da obsessão é o tratamento psicológico, em alguns casos, porque muitas vezes, quando a depressão é causada por distúrbios psicológicos, é importante também a terapia para ela encontrar o melhor caminho, para ela encontrar a melhor solução diante dos seus problemas. Também existe a terapia da reforma íntima. Por quê? Nós
Estamos aqui na Terra para nos transformarmos em pessoas melhores, para evoluirmos, para melhorarmos como pessoas. Mas como eu melhoro como pessoa? Já dizia o filósofo da antiguidade, Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, no que nós devemos mudar. Santo Agostinho nos diz no Evangelho que na sua última existência sobre a terra, ao fim do dia ele fazia uma análise para saber se as suas atitudes tinham sido boas, se alguém tinha alguma coisa a reclamar dele, se ele tinha feito todo o bem que ele podia. E nós, então, devemos também fazer essa autoanálise. O que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo com o conhecimento que temos da doutrina espírita, com o conhecimento que adquirimos também nas escolas. Nós estamos sendo úteis para o nosso próximo, para a nossa família, para a nossa comunidade? Porque muitas vezes nós nos deprimimos por causas graves, mas às vezes nós nos deprimimos também, meus queridos, por conta da nossa impaciência. Nós queremos que a coisa aconteça na hora que nós queremos. E se não acontece, nós nos deprimimos. Nós muitas vezes queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer. E se não acontece, nós nos deprimimos. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos deprimimos porque a nossa casa não tem piscina. E a gente gostaria de ter uma casa com piscina. Enquanto tem outras pessoas que queriam só ter uma casa, porque elas não têm nem onde morar. Às vezes nós nos deprimimos porque nós queríamos ter olhos claros, cabelos louros, longos, lisos. Enquanto existem outras pessoas que gostariam de enxergar, ou ao menos ter cabelo. Muitas vezes nós nos deprimimos porque o companheiro, o pai, a mãe, o filho, o parente, o amigo, não é do jeito que a gente sonhou. Mas existem pessoas que gostariam de ter um pai, uma mãe, um companheiro, um filho, um parente, um amigo, porque eles nada têm. Vamos refletir sobre esse ponto da reforma íntima. Vamos analisar se não estamos sendo nós o empecilho para a nossa felicidade. Existe ainda a terapia do Evangelho. A terapia do Evangelho, o que é? É o estudo do Evangelho de Jesus, é o estudo das obras básicas da doutrina espírita, é o estudo dos livros maravilhosos deixados por Chico Xavier e tantos outros autores, como Divaldo Franco. A literatura espírita é vasta e rica. A frequência na casa espírita, ouvindo uma palestra, se instruindo, participando dos cursos. Nós temos a biblioteca com tantos livros à disposição para serem emprestados gratuitamente. Existe também a terapia da prece. Essa terapia, ela nos salva de tantas coisas. A prece, essa comunicação que temos com Deus, em que nós falamos: Pai, estou aqui, cuida de mim, olha por mim. A prece é o nosso bote salva-vidas, que nos impede que nós naufraguemos. Quando nós oramos, nós seguramos nesse bote, recompomos as nossas forças e conseguimos nadar até a praia para seguirmos adiante. E por último, nós podemos destacar a terapia do trabalho no bem. Essa terapia pode ser utilizada a todos os instantes, não tem contraindicação. Nós podemos fazer o bem a qualquer hora, dentro da nossa casa,
dentro do nosso trabalho, junto de um amigo, na casa espírita, na rua, no trânsito, em todos os lugares. Uma vez, Chico Xavier foi indagado sobre uma das maneiras para se curar a depressão. E ele respondeu o seguinte: trabalhando incessantemente no bem geral, não esperando compensações materiais ou espirituais, porque aquele que auxilia aos outros, particularmente, auxilia a si próprio. Quando nós fazemos o bem, nós somos os primeiros beneficiados. E corroborando essa afirmativa de Chico Xavier, o irmão José, através de sua psicografia, também nos aconselha. Quando sentimos que a tristeza insiste em demorar conosco, coloquemos as nossas mãos e as nossas mentes a serviço do bem. Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade. Meus queridos, tomara que muitos daqui presentes nunca tenham tido depressão e nem tenham parentes que sofram com isso, mas, mesmo assim, vale a pena a gente praticar as 3 últimas terapias para evitarmos a depressão e também evitarmos todo e qualquer tipo de doença, que é a terapia do Evangelho, é a terapia do trabalho no bem e a terapia da prece. Elas são verdadeiras vacinas, nos imunizando no corpo e na mente de qualquer doença. E agora, nesse fim de ano, que nós fazemos os nossos balanços, traçamos objetivos para o ano que se inicia, vamos colocar esses bons hábitos, essas boas atitudes na nossa rotina diária. A prece, o trabalho no bem, o estudo do Evangelho. E para encerrar, se a desarmonia te faz companhia, vale a pena meditar e contra ela atacar. Se você é acompanhado da tristeza, coloque-se a serviço do bem com sutileza. Se você é acompanhado da depressão, faça o uso de uma dose de oração e de outra de boa ação. Se você é acompanhado da apatia, traga a esperança e a fé para o seu dia a dia. Se você é acompanhado do rancor, pratique o amor, seja com quem for. Lembre que, por maior que seja a tribulação, você sempre pode se libertar do grilhão a que se prende o seu coração. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um de nós. Vamos agora seguir a segunda parte do nosso trabalho, que é o trabalho de passes. Vamos nos manter em prece, em oração, em silêncio, e ao final, retorne ao salão para nós fazermos a vibração final.